Olá, galerinha! Tudo bem? Estamos aqui para mais uma videoaula. Hoje estamos em História. Estamos lá no livrinho na página 40 e a gente vai falar um pouquinho sobre as escolas ao longo do tempo. Na nossa última aula a gente falou um pouquinho da escola no geral e agora a gente vai falar um pouquinho das escolas de antigamente e das escolas de hoje em dia. Vamos lá? As escolas, assim como tudo na vida, foram se modificando com o tempo. Antigamente, havia escolas específicas para os meninos e específicas também para as meninas. Galerinha, meninos e meninas não estudavam juntos, não, porque eles eram preparados para coisas diferentes. Por exemplo, os meninos naquela época eles estudavam e eram preparados para trabalhar fora, como sendo o homem da casa, responsáveis pela casa, para trazer o alimento para casa. Já as meninas, elas eram preparadas para ser donas de casa. Então, elas aprendiam a cozinhar, a bordar, a passar, a lavar e todas essas prendas domésticas, porque isso que elas fariam, ou seja, elas eram preparadas para casar e ser uma ótima dona de casa. Olha que diferente, né? Hoje em dia a gente não tá, mas assim, é claro que a gente quer ser uma excelente dona de casa, mas os nossos afazeres são muito maiores, né? A gente tem sonhos de ter profissões cada vez melhores e mais igualitárias igual aos homens, né? Seguindo, naquele tempo, também falando das escolas, elas eram muito mais rígidas. Aluno lá não tinha vez, não podia dar sua opinião, não podia conversar. E se fizesse coisas desagradáveis, poderia sofrer até castigos físicos. Não era só uma conversinha com o aluno ou uma conversa com os pais na secretaria, não. Eles tinham castigos físicos. Olha que absurdo. Sabe o que eles recebiam? Galerinha, havia um instrumento que era usado para castigar as crianças, era a palmatória. Vocês já ouviram falar da palmatória? Era um instrumento que eles davam na mão do aluno, na palma do aluno. Se o aluno respondesse, se o aluno falasse com o coleguinha numa hora errada, era tudo muito rígido e ruim. Também tinha puxões de orelhas, palmadas e também eles poderiam ficar de joelhos sobre grãos de milho ou de feijões. Olha que doloroso, turminha. Já pensou? Ficar 1 hora ajoelhado no milho? Tomar palmadas, puxões de orelhas. Meu Deus, antigamente era bem complicado, hein? Hoje em dia, a gente não tem mais isso, graças a Deus, né? As escolas, são bem mais pacíficas. A conversa, a diálogo entre os alunos e os professores, há o respeito. Só que tem uma coisa que não é de antigamente, é de agora, é um problema enfrentado agora pelas escolas. Olha lá. Atualmente, as escolas são bem diferentes. As crianças são respeitadas, escutadas e os castigos físicos foram abolidos. Abolidos quer dizer que não existem mais. Mas, em compensação, galerinha, a gente tem uma coisa muito ruim. Olha lá, o bullying. Exatamente. O bullying, que é aquela prática, comportamentos agressivos, a prática de magoar o outro, de ferir um outro, de excluir. Tudo isso é um bullying e é muito ruim quando a gente passa por ele. Então, a gente tem que se ver no lugar do coleguinha e não fazer isso. E se você vê alguém praticando bullying, você tem que falar diretamente com a sua professora, com a tia Raquel, com os diretores de escola e com os papais também em casa, os seus responsáveis, porque isso é uma prática ilegal, uma prática de crime. É crime ofender outra pessoa, é crime bater em outra pessoa, excluir. Tudo isso é muito ruim. E aí a gente tem alguns tipos de bullying, os mais praticados, que são bullying verbal,
quando você xinga, quando você ofende o seu colega a troco de nada, né? Olha que coisa ruim. Isso é um bullying verbal, que você está falando, você está ofendendo, xingando, usando palavras que não são adequadas. Tem também o bullying físico e material. Quando a gente fala em bullying físico, a gente fala já de bater. Quando um outro coleguinha bate no outro toda vez, e isso acaba configurando bullying. E também material. Material quando há furtos, roubos, né? Às vezes tem criança, pessoas que pegam o material do outro sem necessidade, só para realmente para poder estar indo lá enfrentar a pessoa, né? E pega seu material. A gente já viu relatos de crianças que na hora do lanche tinham que dar o seu lanche para o amiguinho, senão o amiguinho começava a ameaçar, falava que ia bater, ia fazer acontecer. Isso é um bullying muito sério. Então a tia reafirma aqui novamente, se você vê alguém fazendo alguma dessas práticas, fale com alguém rapidamente, ok? O bullying psicológico e moral, né? Falando coisas às vezes que não são verdadeiras sobre você, mexendo com a sua moral, com o seu psicológico, sempre te colocando para baixo, te inferiorizando. Isso também é um bullying, né? Aquela criança que sempre fala, você não consegue, você é muito burro, olha só que palavra forte e feia. Você não consegue, você é muito feio, olha a sua roupa como é que tá. Então, tudo isso mexe com o nosso psicológico, a gente se torna uma pessoa fraca, uma pessoa que não consegue lidar com os problemas da vida, porque a gente sempre tem a nossa autoestima baixa, porque a gente sempre fica lembrando das coisas que a outra pessoa falou pra gente. Então, isso é muito ruim, a gente não deve praticar nunca coisas assim. E lembrando sempre, a gente tem que fazer com o outro o que gostaria que alguém fizesse conosco. Se é uma coisa ruim que eu não quero que aconteça comigo, eu não vou fazer com ninguém, eu não vou magoar, eu não vou bater, eu não vou ferir, eu não vou excluir ninguém. Ok, galerinha? Conto com a ajuda de vocês. E agora, com o uso da internet, né, das crianças muito no celular, tablets e computadores, existem o bullying virtual, que a criança xinga, ofende, fala coisas horrorosas para o outro coleguinha, tudo através da rede social, né? Criam grupos de WhatsApp para falar besteira, para falar do amiguinho, olha isso. Continua sendo bullying, não é porque você não está falando ao vivo para a pessoa que vai deixar de magoar, vai deixar de ferir, vai ferir do mesmo jeito. Então a gente tem que pensar, galerinha, ver o outro fazendo, não acha que é legal não, acha que é errado, acha que está ferindo alguém, que você não gostaria que fosse com você. Então não permita, não deixe, fale sempre para alguém. Vê alguém que você confie e fale. É importante muito que vocês falem, não deixe isso passar, ok? Que bullying é uma coisa muito ruim. E é o nosso grande desafio do momento, né, nas escolas, porque acabou a escola de antigamente, que era mais rígida, que separava menino de menina e tudo mais, mas agora a gente tem um bullying, que às vezes é uma coisa pequena que você não dá nada, ele só tá brincando com o amiguinho, mas que tipo de brincadeira é essa? Que ofende, que agride, isso não é uma brincadeira legal. Se as duas partes não estão gostando, não estão de acordo, não é uma brincadeira. Então, vamos ficar atentos, ok? E aí, galerinha, as nossas atividades sobre as escolas de antigamente e o problema que a gente tem enfrentado hoje em dia, a gente vai fazer na página 41, 42 e 43, ok? Conto com a colaboração de vocês, hein? Deixem as atividades lindas, caprichadas. E lembrando, quando vocês ganharem a folhinha na escola, coloquem, por favor, o cabeçalho completo, bonitinho, tudo ok, para a tia Raquel ficar bem feliz, ok? Beijinhos e até a próxima aula, galerinha. Fiquem com Deus.